uma série de mensagens nova. Nós temos pregado desde o ano passado em série. Ano passado nós trabalhamos o livro de Marcos. Então nós pegamos praticamente o ano inteiro o livro de Marcos. Qual é a vantagem de se pregar em série? Por exemplo, você toca em assuntos que normalmente você não tocaria neles no dia a dia, quando você está num livro. Você tem que falar daquele assunto. Nós falamos de Abacuque, nós falamos do problema do mal, nós falamos do problema do sofrimento, nós falamos de uma série de coisas quando nós tocamos no livro de Abacuque. Então, pregar em série tem essas vantagens. Outra vantagem de pregar em série é que você se atém ao que aquele assunto pede, aquele assunto te conduz, aquilo que a palavra diz. Nós pregamos também de forma, ou tentamos pregar de forma expositiva, tirando do próprio texto as conclusões, aquilo que ele tem para nós, para nos dizer. Então, o bom de se pregar em série também é que nós construímos um conhecimento. A série passada nós falamos sobre as 7 declarações de Jesus dizendo quem Ele é. Eu sou o pão da vida, luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou a videira. O que essas declarações de Jesus nos afetam hoje? Eu tenho certeza que você veio todas as 7. Hoje você conhece uma faceta diferente de Cristo Jesus, uma faceta nova de Cristo Jesus. Enquanto eu estudava para essa série, enquanto a gente fez ela no livro de João, então eu li o livro de João algumas vezes, né, para estudar e entender aquela passagem no livro, onde está. E eu percebi que João não só tem uma ênfase cristocêntrica, como também João, ele fala muito sobre as 3 pessoas da Trindade. Ele fala sobre o Espírito. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 32, ele fala que o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. No capítulo 3, ele vai dizer para Nicodemos que se não nascer da água e do Espírito, ele já está apontando para a figura do Espírito. Ele vai falar em João 4 para aquela mulher que está na beira de um poço. Ele vai dizer para ela, aquele que me adora tem que me adorar em espírito, não é lugar, mas é no espírito que isso acontece. No capítulo 7 de João, quando ele está falando sobre a lavagem ali do pátio, um pouquinho antes dele falar que é a luz do mundo, ele vai dizer que o Espírito que aqueles que crescem em Jesus receberiam ainda não fora derramado. Você vai ver então depois, hoje nós vamos falar de uma passagem que está no discurso do cenáculo, mas nós vamos ter mais 5 vezes no discurso do cenáculo, do capítulo 3 ao capítulo 18, Jesus dando instruções para os seus discípulos, falando sobre a pessoa do Espírito. Se eu não me engano, no capítulo 19 e no capítulo 20, antes dele aparecer definitivamente e ir aos céus, no capítulo 21, ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos. Então a gente vê que a Trindade está muito constante e presente no livro de João. E enquanto eu lia isso, foi capturando meu coração, e eu confesso a vocês que com um certo temor no coração eu decidi que a gente deveria pensar um pouco numa série sobre o Espírito Santo de Deus. E aí veio essa ideia, o Espírito Santo por nós, o que ele faz por nós, o que ele fez por nós, o que ele continuamente faz por nós, o que ele faz em nós e o que ele faz através de nós. Se você ler o livro de Atos, nós vamos ver, permitam-me usar dessa frase, o Evangelho do Espírito Santo, agindo através de pessoas. Você vê na abertura do livro de Atos, um homem que há 40 dias atrás estava amedrontado num canto de uma fogueira, deprimido, ouvindo Jesus perguntar se ele o amava, 45, 50 dias depois está fazendo um discurso inflamado e 3.000 pessoas entendem aquele discurso, confessam a Cristo Jesus e professam a fé em Cristo Jesus. O que é isso? O Espírito Santo de Deus através desse homem, os feitos do Espírito de Deus através de nós. Então essa é a ideia dessa série. Eu espero que você
acompanhe, eu espero que você venha, eu espero que você se disponha a estar conosco, para que a gente continue caminhando e aprendendo juntos nessa caminhada. Hoje, antes de vir para cá, eu fiz uma rápida pesquisa, eu até anotei aqui, entrei no Google e digitei o Espírito Santo. Faça depois esse teste, não agora durante o culto, depois, tá? Agora durante o culto você pode você tem direito a 2 WhatsApps, olhadas de WhatsApp. O que passar disso, o Espírito Santo vai dar. Eu fiz lá, sabe quantos resultados me retornou o Espírito Santo? 122 mil, o que você acha? 122 milhões de paz. Amém nada, porque tem muita coisa ruim nesse meio. Amém também. E aí eu coloquei, vou fazer outro teste, o Espírito Santo, livros. Quantos resultados você acha que veio? 43 milhões e 500 mil resultados. É um assunto difícil de se falar, porque muita coisa tem sido falada. No tempo de internet, se você não gostar do pastor Gustavo, você vai lá e pede Ed René falando sobre o Espírito Santo. Você vai ouvir um homem do calibre do Ed René, você vai ouvir o Augusto Nicodemos, você vai ouvir aquele Subirá, você vai ouvir aquele outro Benny Hinn, se você quiser, você vai ouvir quem você quiser. Você vai ouvir quem você quiser, porque a internet está cheia de tudo isso aí. Qual que é o grande desafio de uma série como essa? Apesar de tudo que a gente ouve, fala e vê, nos mantermos fiéis às Escrituras e àquilo que a gente se propõe a ouvir e aprender sobre o Espírito Santo de Deus. Há um grande momento na nossa nação, há um grande momento no mundo. Nunca acho que falamos tanto sobre o Espírito Santo de Deus e nunca talvez tivemos pouca compreensão sobre quem Ele é. Principalmente depois de alguns movimentos mundiais, né, que aconteceram no final da década de 90, onde a impressão que se dá que o papel do Espírito Santo é produzir movimentos, moveres, sinais e maravilhas. E a gente vai descobrir pelas Escrituras que é muito além disso. É limitar o Espírito Santo quando a gente encerra o papel dele a esse processo. Então, que Deus nos abençoe. Ore por nós, ore por mim, ore pela equipe que vai estar me ajudando aí, compartilhando uma ou outra mensagem também. Mas ore por nós para Deus nos dar clareza e ore por nós como igreja, para que a gente possa quebrar os nossos preconceitos, seja ele de que ordem for. Quebrar as nossas... E quando eu falo de preconceito, eu não falo na parte ruim da palavra. Eu digo de conceitos, às vezes, pré-estabelecidos que nós carregamos ao longo do tempo e que, de repente, podemos ser confrontados com algo novo. Então, que Deus venha e nos dê um fresco entendimento, um novo entendimento sobre esse tema tão importante para cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos. O tema dessa mensagem é a dança. Espero que você entenda ao longo da mensagem o porquê desse tema. Acharam? 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, palavras de Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida, e nós pedimos ao Senhor que nos dê graça, nos dê misericórdia. Caminhe conosco, Senhor, durante a exposição da tua palavra. A tua palavra que tem poder de transformar nossos corações. Então fala conosco, Senhor, e traz aquilo que for importante, profundo, revelador a cada um que está nesse lugar da sua maneira, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
essa parte do texto, esse texto ele está inserido, quando você vai ler a Bíblia, é interessante você fazer essa pergunta: por que que esse texto está nesse capítulo? Por que que esse capítulo está nessa seção? Por que que esse capítulo e essa seção estão nesse livro? E aí você começa a entender, inclusive, por que que tudo isso está nas Escrituras, por que que está no cânon sagrado. Ontem nós falamos aqui para os irmãos sobre a palavra, a gente vê que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma linha condutora que aponta para a salvação, para Cristo Jesus, aponta para a fé, para os feitos de Cristo Jesus, ela aponta para as obras salvíficas do Cordeiro. Então ela é um livro sobre salvação, ela é um livro sobre Cristo Jesus e ela é um livro sobre fé. Então em todas as Escrituras, se você estiver lendo um livro de Números, ele vai apontar para quem é a pessoa de Cristo Jesus. Ele vai apontar para a salvação em Cristo Jesus. E ele vai exigir ou requerer de nós uma resposta de fé à sua mensagem. Esse trecho que nós lemos, ele está no que nós chamamos de discursos do cenáculo. Os discursos de Jesus que compreendem o capítulo 13, ou o discurso que compreende o capítulo 13 ao capítulo final do capítulo 17 do livro de João. São as horas finais de Jesus com seus discípulos registradas por João. São as horas onde Jesus sai do seu ministério público e está conversando e dando uma palestra para os seus 12, só para eles estão juntos ali. E Jesus começa a falar com eles e a instruí-los sobre essas últimas horas e esses últimos acontecimentos, e mais do que isso, começa a prepará-los para estar sem Ele. E Ele está dizendo que Ele vai para o Pai, Ele está dizendo que a hora dele é chegada. Quando a gente leu e viu o João 14, 6 e 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente vê que no discurso, nesse capítulo, você tem que entender que é um discurso único, foi dividido em capítulos pelos compiladores aqui, mas é uma fala só, é como se não tivesse capítulo. Mas aqui, nesse capítulo 14, Jesus começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Então dá para a gente saber que há um momento de muita tensão ali naquela sala. Eles estão preocupados, eles estão ansiosos, eles estão amedrontados. E Jesus termina o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Então esse momento que Jesus está conversando com eles, ele acabou de dizer para eles que ele vai para o Pai, que ele vai glorificar o Pai, que ele vai deixá-los. E o versículo 15, ele vai dizer assim, João registra que ele disse que se vocês me amam, os meus mandamentos serão guardados no seu coração. E aqui há uma coisa muito interessante, irmãos. Nós só obedecemos Jesus se o amamos. Você obedece mais o que o seu coração ama mais. Essa é uma grande verdade. E esse versículo lança uma base para todo o resto que vem, porque ele continua dizendo: se vocês me amam, vocês vão guardar o meu mandamento, e meu Pai vai estar com você, porque eu vou estar no Pai, e o meu Pai vai estar em vocês. Ele diz no versículo 18, não se preocupem, olhem aí, não vos deixarei órfãos. Fiquem tranquilos, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. No versículo 23 ele vai dizer que o Pai e eu vamos fazer morada naqueles em que me amam e guardam os meus mandamentos. Jesus está dizendo, eu vou estar com vocês. No versículo 27 ele vai dizer, eu deixo a minha paz com vocês, não como o mundo a dá, mas eu dou a minha paz, fiquem tranquilos, não vou deixar vocês órfãos. Esses versículos estão nesse contexto. E nesse contexto, Jesus, falando que está indo embora, ele olha para os seus discípulos e diz, eu vou orar ao Pai, eu vou pedir ao Pai. Veja lá o versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Nós vamos praticamente olhar para três expressões desse texto. Primeiro essa expressão outro, depois a expressão Consolador, e no final a expressão habitar. Essas três palavras vão dirigir a nossa reflexão nessa noite. Jesus começa a dizer, eu vou para o Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai dar para vocês outro Consolador. Aqui é a primeira
questão que eu quero chamar a sua atenção. Você sabe que o português, às vezes, ele tem uma palavra que significa um monte de coisa. Então, quando eu falo para você assim, manga, talvez para você pensou na fruta, você pensou na manga da camisa, você pensou, se você é lá de Minas, lá, você pensou no lugar onde o boi fica, que é na manga, na mangueira. Você pode ter pensado, se você é mecânico, em alguma outra situação ali, né, a manga do carro. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Não. Numa chuva rápida. Numa chuva rápida. Então, você tem uma série de imagens. Essa palavra é a mesma coisa, outro. Quando eu falo outro, normalmente nós pensamos alguém diferente de nós. Ou outra coisa. Uma coisa oposta, talvez, àquilo que você está vendo. Ou outro copo, ele pode significar a mesma coisa. Outro copo, é o mesmo objeto, só que é um outro dele. Então, ela fica vaga, mas o grego não. O grego é uma língua rica. E existem duas palavras no grego que podem ser usadas para outro. A primeira palavra é héteros, outro diferente de. Então, héteros eu vou te dar um copo, eu vou te dar outro copo. Então, eu te dou uma taça, por exemplo. Eu estou te dando esse outro copo. Eu te dei esse aqui é um copo de plástico, eu te dei um copo de vidro. Então, se eu fosse usar o grego, eu falaria héteros. Héteros copo, um outro copo. E a outra palavra para essa palavra outro, está ficando complicado, muito outro na frase, é allos, que significa algo de mesma natureza, de mesma identidade. O que Jesus está dizendo para os discípulos dele? Eu vou rogar ao Pai que dê a vocês outro como eu, outro igual a mim, outro de mesma essência do que a minha. Eu vou pedir para que o Pai envie outro de mim para vocês. Eu vou, mas Ele vai enviar outro igualzinho que nem, se fosse falar assim, igual que nem eu. Ele vai enviar outro, Ele vai enviar algo. E aqui eu quero começar a nossa reflexão sobre o Espírito Santo. Eu quero começar essa reflexão com uma definição do que o Espírito Santo não é, a partir dessa palavra. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, um poder, um sentimento, um arrepio na espinha, um friozinho. O Espírito Santo de Deus não é isso. O Espírito Santo de Deus não é um ser impessoal. Ele não é algo que acontece do nada, uma energia que te captura, que você entra num lugar e você se sente eletrizado. Não, ele não é. Ele não é uma manifestação de emoções apenas. Se você já teve a oportunidade de ir no estádio, de entrar num estádio cheio, lotado, com o time do seu coração jogando, eu vi meu time jogar um tempo atrás lá no Mineirão, lotado, 70 mil pessoas pulando, gritando o nome do meu time. Irmãos, eu arrepiei. Não sei se você já teve essa experiência. Até chorei, principalmente quando nós tomamos o segundo gol contra a gente. Há uma catarse, há uma produção de sensações, e o Espírito Santo de Deus não é isso. Ele não é um ser impessoal. Nós não nos relacionamos, irmãos, com uma força. Nós não nos relacionamos com uma energia. Nós não nos relacionamos com um ser impessoal que na hora que ele bem entende, derrama sobre você um superpoder. Enquanto eu meditava, eu lembrei de um desenho que, acho que os mais novos não vão lembrar, mas você lembra do Popeye? Quem lembra do Popeye, aquele marinheiro Popeye? Quando ele estava em aperto, o que ele fazia? Ele abriu uma lata, eu nunca vi espinafre em lata, mas ele abriu uma lata de espinafre, ele comia o espinafre. O que o espinafre fazia com ele? Dava energia, e ele então usava aquela energia por alguns segundos contra o Brutus para defender a Olivia. Papai, lembram dela? Alguns se relacionam com o Espírito Santo de Deus como se fosse a sua lata de espinafre. Quando precisam, necessitam, carecem, apertam,
querem tomar e querem que seja produzido dessa forma para o fim que eles desejam, para o fim que eles querem, para aquilo que o papai quer. O Espírito Santo de Deus não é uma força impessoal. Ele não é também, para os mais novos aí, para não ficarem bravos, o que é papai? Não sei. Não é um Capitão América que tomou um soro e cresceu, e a partir de agora ele tem um superpoder conferido a ele por um soro, mas que não posso dar mais spoiler, você ainda vai ver o Guerra Infinita, né? É a Guerra Infinita, né? O Ultimato, desculpa. Tá? Então, não é um superpoder, irmãos, não é. O Espírito Santo de Deus não é uma força mística que você aciona em determinadas situações com determinadas palavras. Ele não é uma combinação de reza que vai te livrar de um determinado problema. Você está lá, indo daqui para a cidade que você... Eu lembro quando a gente... Vou falar de mim, não vou falar de ninguém mais não. Eu lembro quando lançaram o videocassete. Lembram do videocassete? Lançaram não, porque eu não sou tão novo, eu não sou tão velho assim não. Mas a gente estava indo para Belo Horizonte, meu pai tinha uma caravana e estava levando um videocassete para cada tio. Estava levando 2 videocassetes. E o nosso medo era o quê? Que a gente perdesse o videocassete, o bendito videocassete na estrada. E na época a gente tinha mais medo de perder o videocassete do que de morrer, porque a gente não usava cinto, deitava atrás da caravana, em cima da mala e fingia que estava dormindo. Houve um tempo, irmãos, as mães mais novas, a gente sobreviveu a isso, tá? Saiba disso, houve um tempo que dava para andar sem cinto em carro. Não, está gravando, não pode andar sem cinto em carro, tá bom? Então houve um tempo que isso acontecia. Mas aí quando ia chegando o guarda, eu mesmo começava já, ai meu Deus, ajuda, Senhor, ajuda, se o Senhor ajudar, eu prometo que eu vou fazer. O Espírito Santo de Deus não é essa reza que você promete nunca mais fazer aquele determinado tipo de coisa quando você se vê enrascado, quando você se vê num problema, quando você se vê com uma má escolha pela frente. O Espírito Santo de Deus não é isso. O Espírito Santo de Deus é outra na pessoa, porém com a mesma natureza de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma força impessoal, ele é uma pessoa real. Ele é uma pessoa. Irmãos, isso é maravilhoso. A doutrina da Trindade é algo maravilhoso. A doutrina da Trindade é algo exclusiva de nós. Porque muitos creem que Deus é uma força impessoal que rege o mundo com poder. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e você lê, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E o Espírito de Deus, no princípio, bagunçou tudo aqui. Deixa eu ler lá. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a terra era boa, e aí ele continua criando. Quando você lê isso, você está vendo um Deus trino criando as coisas. Ele criou os céus e a terra, pela palavra dele que é Cristo Jesus, as coisas vieram a existir, mas o Espírito estava por lá. O Targum, que é uma publicação judaica, né? E ela traduz, a Bíblia, né, traduz esse texto e diz que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre a terra, como uma pomba. E aí você vai ver que quando Jesus é batizado, uma pomba vem, fazendo referência à Trindade. Nós já vamos chegar lá no batismo de Jesus. A doutrina da Trindade nos distingue de todos os outros. Quando você diz Deus é amor, você só diz Deus é amor porque Deus é 3 pessoas. Por quê? Porque só dá para amar se tem mais de uma pessoa. Se Deus é só poder, não tem amor. Entendem o que eu estou dizendo? Se Deus é um ser único e totalmente poderoso, Ele não amava até ter criado os seus homens. E você não ama. Tudo o que você faz é uma repetição
de sensações para perpetuar a sua espécie. Nós só falamos que Deus é amor, porque Deus é 3 pessoas. É maravilhoso, irmãos. E Jesus está dizendo aqui, eu vou pedir ao Pai que envie o outro como eu. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Se você veio nas aulas de escola bíblica dominical, você está com menos ruga na testa de quem não veio. Nós destrinchamos isso aqui na escola bíblica dominical. A doutrina da Trindade, ela sustenta que existe um só Deus em 3 pessoas, que conhecem intimamente a si e amam intimamente uma a outra. A doutrina da Trindade são 3 pessoas derramando amor e glorificando uma a outra todo o tempo. Cada pessoa da Trindade glorifica a outra. O Filho glorificou o Pai. Em João 17 ele vai dizer, Pai, eu te glorifiquei na terra, glorifica-me agora, Senhor. O Espírito glorifica o Filho, o Espírito glorifica o Pai e o Espírito envolvem o Filho em amor. Quando você vai ler em Marcos capítulo 1, quando Jesus é batizado, vem uma voz do céu que diz o que? Este é meu Filho amado. E ao mesmo tempo vem a pomba, como o Espírito como em pomba, e envolve Jesus naquele ambiente de amor. O Pai e o Filho se amam. Eu gosto muito de um autor chamado C.S. Lewis. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Ele escreve tanto para crianças como tratados de teologia. Ele escreveu um livro no período da Segunda Guerra Mundial, de 42 a 44. Ele falava sobre temas de teologia na BBC de Londres. Isso virou um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E eu quero te recomendar a ler esse livro. Inclusive o tema dessa mensagem foi quando eu orava e pesquisava, eu me deparei com esse capítulo, que ele diz que o cristianismo não é algo estático, palavras de C.S. Lewis, mas ele é algo dinâmico. O cristianismo é uma atividade pulsante, uma vida, quase que uma espécie de drama, que quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. Lewis ele vai dizer que as 3 pessoas da Trindade, elas se amam e elas orbitam em torno uma da outra. Elas não giram em torno de si mesmas, elas estão o tempo inteiro glorificando, amando, se doando, se dedicando para que a outra seja glorificada. Um outro autor vai dizer assim, eles, Pai, Filho e Espírito, têm uma comunhão tão profunda um com o outro, submetendo-se um ao outro num constante movimento de abertura e aceitação. Cada pessoa envolve e cinge as demais. A vida interior de Deus, portanto, transborda em consideração pelos outros. As 3 pessoas da Trindade, irmãos, estão interconectadas, glorificando umas outras e transbordando em uma relação de amor em toda a eternidade. Há um relacionamento perfeito. Tim Keller vai dizer para a gente que o Pai, o Filho e o Espírito derramam amor, júbilo e adoração um pelo outro, cada qual servindo o outro. Eles procuram infinitamente a glória do outro e assim Deus é infinitamente feliz. E se é verdade que o mundo foi criado por esse Deus trino, então a suprema realidade é que isso é uma dança de amor, uma dança de aceitação, uma dança de glorificação, uma dança de doação entre essas 3 pessoas. Não há um mais importante do que o outro, não há um com prioridades acima do outro, um se esvazia pelo outro, um glorifica o outro, um serve o outro, um está com o outro. Mas o que isso tem a ver conosco? Tudo. Imagine que nós temos um palco, e nesse palco todos nós estamos nele, em pé. E aí o pastor diz para você assim, e fala, agora nós iremos dançar. Só que, eu falo, vocês vão dançar
ao redor de mim. E aí a irmã Carmelita fala, não, eu tenho 84 anos, vocês vão dançar ao redor de mim. Aí o Célio fala, não, eu vou ser papai, vocês vão dançar ao redor de mim. Cara, vai dormindo agora, filho, daqui a pouco acabou. Aí o Adonias fala, não, eu estou há 42 anos nessa igreja, vocês vão dançar ao redor de mim. Daí o irmão que fez a ETED, que eu esqueci o nome, fala, não, eu acabei de me formar ontem, vocês dançam ao redor de mim. Vai haver alguma dança, irmãos? Só há dança quando um decide rodar e dançar ao redor do outro. Caso contrário, nós temos pessoas vivendo uma vida centrada em si mesma. E uma vida centrada em si mesma é uma vida estática. Se essa realidade da Trindade é uma dança, nós precisamos ser envolvidos e entrar, esse é o nosso alvo, ser conectados a essa dança. E não dá para dançar quando a gente acha que o mundo gira ao redor de nós. Uma pessoa que tem a vida centrada em si mesma, pode ser que ela ajude alguém, pode ser que ela tenha amigos, pode ser que ela se apaixone um dia, desde que isso não comprometa seus interesses pessoais e aquilo que satisfaz as suas necessidades, porque ela é centrada nela mesma. Por incrível que pareça, uma pessoa que não sabe dizer não é centrada em si mesma. Sabe por quê? Porque na verdade ela não está servindo ao outro, ela está tentando matar a necessidade de aceitação e de ouvir que ela faz tudo bem feito. Experimenta não agradecer essa pessoa que nunca te disse não, para você ver as reais motivações do coração dela. A atitude de ser centrado em si mesmo faz, no final das contas, que tudo ao nosso redor se torne um meio para um determinado fim. Pode ser que alguém que é centrado em si mesmo se divirta, ria, tenha amigos, converse com os outros, mas no final das contas, tudo vai precisar girar em torno dela. Tudo vai precisar girar em torno dela. Já a Trindade é diferente disso. Pessoas centradas em si mesmo, quando se reúnem no palco da vida, quando se reúnem no palco dos relacionamentos, no palco do casamento, no palco das amizades, lá no emprego, pessoas que giram ao redor de si mesmo e acham que tudo tem que girar ao redor de si mesmo, não tem um resultado de felicidade, elas têm no máximo um resultado de ressentimento e egoísmo. Elas nunca vão se sentir plenas, valorizadas e felizes, porque sempre vai estar faltando alguma coisa, porque é sempre sobre elas. Até quando dor, é sobre elas. Mas a Trindade é completamente diferente disso. Em vez de termos pessoas centradas em si mesmo, o Pai, Filho e Espírito caracterizam-se em sua essência de amor que se doa generosamente um pelo outro. Nenhuma da pessoa da Trindade insiste para que as demais girem em torno dela. Antes, de forma voluntária, cada uma delas envolve e gira em torno das demais. É esse Espírito Santo que Jesus está falando que o Pai vai enviar. Uma pessoa que veio que convive eternamente com esse ambiente de amor, doação, generosidade, verdade, vida, alegria, felicidade. Você começa a entender por que os frutos do Espírito, o fruto do Espírito começa a fazer sentido para nós, porque é a essência dessa pessoa. Nele não se encontra ressentimento, nele não se encontra egoísmo, nele não se encontra, ai meu Deus, eu não fui tão valorizado como eu devia no tempo do profeta Isaías. Nele não se encontra nada disso. Nesses três se encontram amor pleno, puro. Esse é o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade, que glorifica o Pai, que glorifica o Filho, que faz as coisas que o Pai lhe pede, que gera vida por onde passa e aponta para o Cordeiro. E Jesus está dizendo que é esse outro que Ele vai enviar. É esse que Ele vai enviar. Então, irmãos, a
primeira base que eu quero lançar para você. O Espírito Santo não é uma força impessoal, não é um arrepio, não é uma repetição vã de palavra para te livrar do dia mal. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa cheia de amor, cheia de vida, cheia de verdade. É uma pessoa que quer caminhar e andar com você. Com uma força impessoal, nós nos relacionamos quando bem entendemos. Com uma pessoa, para nos tornarmos íntimos, precisamos nos relacionar constantemente, diuturnamente. Precisamos ter tempo para essa pessoa. Precisamos lembrar que essa pessoa gira, em torno de nós, mas a vida não gira em torno de nós. Em algum momento a gente tem que deixar de ser centrado em nós mesmos. E na verdade nós vamos ver ao longo dessa série que é basicamente isso que o Espírito Santo de Deus para de fazer conosco. Sabe como eu imagino a gente vivendo? Você já fez aquela brincadeira de criança que você venda uma criança, coloca um balão cheio de bala, um bichinho cheio de bala, aí põe um cabo de vassoura, ela coloca a testa e começa a girar? Esse é o melhor exemplo para pessoas centradas em si mesmas. Giram, alguém grita, ela para e ela vai tentar o objetivo dela. Além de não cair, ela normalmente acerta alguém, ela se machuca e as coisas vão de mal a pior. Mas a pessoa do Espírito Santo não é isso. Ela nos tira disso. Porque Jesus vai dizer: eu vou enviar um outro como eu, que é parte da Trindade, que é parte de mim, que subsiste comigo eternamente, e ele também será o seu Consolador. Então Jesus já é um Consolador, e agora o Espírito Santo de Deus, ele está sendo apresentado aqui para a gente como um outro Consolador. O tempo, não apenas Jesus, mas ele está enviando um outro Paracleto. E o termo aqui se origina da junção de duas palavras: para, que é ao lado, kaleo, chamar, alguém que se chama para estar ao lado. E essa palavra para nós foi traduzida como Consolador. Mas Consolador é só um dos aspectos dessa palavra. John Wycliffe traduziu isso para a gente lá em 1500 e pouco, quando ele estava fazendo a tradução da Bíblia, e naquela época essa palavra tinha uma conotação mais forte do que tem hoje. Hoje em dia, consolo e consolar está muito ligado à tristeza e dor. Então a gente pensa que o Espírito Santo é esse Consolador que no dia que você está triste vai lá com o lencinho Kleenex e entrega na sua mão e fala: chora, filha, pode chorar. Oh meu Deus, oh meu eu, pode chorar. Ele talvez faça isso também, mas não é só isso. Quando você pensa que o Espírito Santo de Deus vem só para consolar as suas dores, as suas mazelas, nós estamos o quê? Limitando o Espírito Santo de Deus. Ele vai muito além disso. A própria palavra vai dizer isso para a gente, que o paracaléu era também alguém que você chamava para dar um testemunho em favor de alguém num tribunal. Era um advogado que você chamava, e normalmente era aquele advogado que era o advogado dos advogados. Aquela pessoa estava encrencada e precisava do melhor jurista que ele podia ter para defendê-lo. Então se chamava um paracaléu, se chamava então esse advogado. João vai traduzir essa mesma palavra para Jesus em 1 João capítulo 2 e diz que temos, se pecarmos diante de Deus, um advogado, advogando por nós. Diante de Deus temos um paracaléu, temos alguém pleiteando a nossa causa. Então o Espírito Santo é também aquele que pleiteia a minha causa, aquele que pleiteia a sua causa, aquele que nos defende de nossos inimigos, e nós vamos ver mais para frente, aquele que nos defende de nosso maior inimigo, nós mesmos. Paracaléu. O paracaléu podia ser também um perito, um conselheiro perito em alguma situação difícil. O paracaléu também poderia ser aquele homem que era chamado quando iam para a guerra e as tropas então tinham perdido alguma das batalhas, elas estavam com moral baixo,
elas estavam desencorajadas, então chamava um Paracaléu, chamava esse homem que viria e traria para eles coragem, força, determinação, ajudaria-os a vencer os seus medos, ajudaria-os a dar passos para frente. Quando a gente fala só em Consolador, muitas vezes a gente só pensa naquela pessoa dizendo, não, isso, fica, curte a sua dor, é bom curtir a sua dor. Mas o Espírito Santo é aquele Paracaléu que vem no meio da sua dor e diz, tira os olhos dela e olha para frente, olha para Cristo Jesus. O Paracaléu é aquele amigo fiel que vai caminhar com você. E ele não vai caminhar só ao seu lado, mas ele vai caminhar dentro. Ele vai te conduzir. Ele vai então te admoestar, te dirigir, te fortalecer, te consolar quando preciso, te encorajar nos momentos de luta e de dor. Ele é essa pessoa gloriosa que milita dentro de você, para que você seja a pessoa que você deve ser em Cristo Jesus. Alguém já disse, venha como estás, diz o Evangelho, mas Jesus nunca disse que você vai ficar como você veio. Ele vai te tornar alguém diferente. Venha como estás. A gente está vivendo muito esse momento. Eu sou pecador. Alguém escreveu na série, apesar de nós, nós sabemos. Mas irmãos, eu me nego a ficar numa posição de vítima e achar que tudo que eu faço é porque eu sou pecador mesmo. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, e Ele te encoraja a lutar contra o pecado. Para com esse negócio de, eu sou pecador. Você é pecador, mas você não precisa se conformar com isso. Você tem as armas do Espírito para lutar contra o pecado. Ele nos conduz na caminhada de santificação, e eu ouvi o pastor Timothy Keller falando, ele diz assim, e o Espírito Santo é aquele amigo que te conduz na santificação, e se preciso for, vai contender com você. O Espírito Santo é aquele amigo que não tem medo de brigar com você, que ele sabe que aquela amizade é muito maior do que aquilo. Ele vai contender com você para o seu bem. Provérbios, se não me engano, fala que doces são as feridas feitas pelo que ama. Às vezes, irmãos, tem conselho que você não quer ouvir. Às vezes tem direção que você não quer ouvir. A nossa tendência é procurar gente que fale o que a gente quer. Mas o amigo leal, fiel, que te conhece, vai ver você tomando uma decisão errada e ele vai dizer, é furada. Por mais que você entorte o bico. Se ele bater nas suas costas e dizer assim, não, tá bom. E depois que der errado, ele fala, rapaz, eu não falei, porque eu fiquei com medo de você ficar triste comigo. Fuja, Bino, é uma cilada. Esse aí não é seu amigo leal. O Espírito Santo de Deus contende conosco, se necessário for. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai caminhar comigo e com você pela palavra. Jesus vai dizer que Ele vem para nos ensinar. Ele é o autor da palavra. E Ele é aquele que nos ajuda a aplicar a palavra. Sabe, irmãos, eu tenho uma angústia no meu coração. Eu falo isso com a minha esposa, eu falo isso com meus amigos mais chegados. Eu tenho uma angústia no meu ministério. Eu tenho uma síndrome da segunda-feira, que fico em casa pensativo de como foi o domingo. Sabe qual é a minha angústia? Não é se a gente teve um culto onde teve sinais e maravilhas, saraiva de fogo, não. É como o Evangelho que tem sido pregado nesse culto está chegando nos corações e transformando vidas. Essa é a minha angústia. Mas eu tenho um consolo ao mesmo tempo. Que eu sei que esse papel é do Espírito Santo de Deus, em aplicar em cada vida, porque é o Espírito que nos leva à palavra, e é o Espírito que nos desafia a aplicar a palavra, e é o Espírito que nos capacita a aplicar a palavra. Nós só precisamos continuar caminhando nesses passos com Ele. Então Ele está dizendo que esse Consolador vai fazer tudo isso. Ele vai dar não apenas para você experiências sobrenaturais quando necessário forem, quando as experiências necessárias forem, quando aquilo for trazer glória para o nome de Cristo Jesus, quando aquilo for edificar a você em Cristo Jesus, quando aquilo for apontar para Cristo Jesus. Mas Ele vai te caminhar pela palavra para te transformar e te entregar no dia do Senhor
uma pessoa mais semelhante a Cristo Jesus. Sabe como eu imagino, enquanto eu escrevia, o Espírito Santo de Deus me pegando pela mão, chegando diante do Pai, entregando para o Filho, dizer: você se reconhece nele? E aí o Filho vai olhar para o Espírito e vai dizer: bom trabalho. Bom trabalho. Isso não é só com girar no manto, irmãos. Isso é no dia a dia. Quando você desiste de ser centrado em você mesmo. Quando o Espírito acha lugar no teu coração e você começa a perdoar, a eliminar essa mágoa que fica aí dentro. Quando você começa a caminhar em obediência ao Senhor. Quando o pecado é menos atrativo do que a pessoa de Deus para você. É o Espírito que faz isso em nós. E Ele vai fazer isso até o último dia. E agora Jesus fala para eles, a terceira palavra que nós vamos focar aqui, está no versículo 17, é uma coisa que vai literalmente explodir, né? Tem um memezinho que faz, né? Explodir a ideia. Ele vai dizer assim: Ele não só habitará com vocês, mas Ele habitará em vocês. Você vai lembrar, você já ouviu isso aqui, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas, fazia o que tinha que fazer e se retirava. Tanto que quando você vê os profetas falando, você vai ver: veio a mim a palavra do Senhor, veio a mim o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor me mandou, coloca-te de pé, e aí então o profeta falava. Você vai ver que nos tempos do juiz, ele vinha sobre uma pessoa, cumpria aquele propósito e se retirava. Mas agora Jesus está dizendo que Ele não vai vir e ir todo o tempo, Ele vai agora habitar. E não só isso, Ele não vai habitar só em algumas pessoas especiais, Ele vai habitar em todo aquele que professa o nome de Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Olha que maravilha, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo agora tem morada. O Espírito Santo de Deus agora tem endereço. Rua 2 Vizinhos 117. O Espírito Santo de Deus tem CPF 008304676, pula. O Espírito Santo de Deus agora habita numa casa, ele tem uma identidade, que sou eu. E agora a melhor das notícias para você: ele não é inquilino. Deu para entender? Quantos aqui alugam casa? Ou já alugaram casa? Levanta a mão para eu ver. Você sabe o que eu estou falando. Se você quer pintar a casa, você tem que pedir para quem? Você pode chegar lá e pintar a casa de marrom? Você pode, eu não gostei dessa parede, eu vou quebrar. Você pode? Porque você é o quê? E se você é dono? E se você é dono? Você quebra, você levanta, você põe um puxadinho. Se você gosta de puxadinho, você sai fazendo puxadinho. Você pinta de amarelo, de rosa, da cor que você quiser, porque é seu. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus que habita em você não precisa te pedir permissão para te mudar. Ele é dono. E Ele vai fazer. Ele vai mudar. Ele vai trabalhar. Eu posso te dizer uma coisa: enquanto você não perceber, você vai ficar batendo cabeça. Essa é a grande verdade. Tem coisas que Deus às vezes parece que deu um tempinho, mas ela volta lá na frente. Enquanto Ele não trabalhar o que Ele quer trabalhar e transformar em você, Ele não vai para o próximo passo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa da Trindade. Ele é não apenas um consolador, um encorajador, Ele é um homem, uma pessoa que vai te desafiar, Ele é o seu advogado, Ele vai te apresentar a palavra, mas mais do que isso, Ele é aquele que vai te transformar. Em quem? Ele vai te transformar segundo ao Filho. E para concluir, caminhando para o final, se o alvo então é que a gente entra na dança, como é que a gente vai entrar nessa dança? É o Espírito que nos conduz. É o Espírito que vai nos conduzir. Ele vai habitando em nós e vai nos ajudando a cada vez mais precisar que as pessoas girem ao nosso redor. Ele vai habitando em nós e cada vez mais nos livrando de nós. Ele vai habitando em nós e nos incluindo na dança.
Ele vai habitando em nós e nos transformando. Ele vai habitando em nós e muitas vezes pegando um espelho e vai colocar na sua frente e você vai ver algo que você não quer ver. Por mais que você faça assim, ela vai estar lá, aquela imagem, e ele vai te mostrar aonde ele quer te levar. E ele vai esperar e vai caminhar com você todos os passos do caminho para te transformar naquele alvo supremo de ser parecido com Cristo. Ele vai te incluir nessa dança da Trindade. Ele vai te apontar, ele vai te levar para o Filho, porque nós somos criados, nós não fomos gerados. E ele vai então nos incluir na vida do Filho. E na vida do Filho somos incluídos na dança. Ele vai nos retirar de nós mesmos. Ele vai caminhar conosco. Ele vai ser o nosso fiel advogado. Ele vai comunicar ao nosso coração que somos filhos de Deus. Sabe, irmãos, vai chegar um momento que você vai estar sendo acusado pelo acusador da sua alma. E nesse momento, os paracletos vão estar trabalhando juntos. Porque na hora que você estiver sendo acusado, o Espírito Santo de Deus que habita em você vai testificar ao seu coração que você é filho de Deus. Vai te lembrar que Cristo Jesus morreu e pagou um preço pelo seu pecado. Vai te trazer ao arrependimento, vai te ajudar a ir ao lugar de arrependimento. E nesse mesmo momento, simultaneamente, numa corte celestial, o seu acusador vai estar diante de Deus dizendo: viu Gustavo? Viu o que ele fez? Viu como ele pecou? Viu tudo que ele tem feito de errado? E aí, ele vai chamar o advogado de defesa, o advogado de defesa vai dizer: pai, tudo isso que ele falou tem razão. E o que você tem a apresentar em defesa do Gustavo? Ele vai mostrar a mão, vai dizer: está pago, pai. Aleluia. Ele vai mostrar o lado. Está pago. E nesse mesmo momento o Espírito vai estar comunicando ao meu coração que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais, está pago. Esse é o Espírito Santo. Essa é uma das funções ou da caminhada dele conosco. E eu quero terminar lembrando, toda vez que eu vejo, eu choro e eu fico consternado e constrangido. Irmão, se você tem filhos, seja da idade que for, leia Nárnia para eles. Compre as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis retrata maravilhosamente a obra de Deus, Cristo Jesus, através das páginas de Nárnia. Uma das histórias é filme, se você quiser no Netflix tem, chama Viagem do Peregrino da Alvorada. E ela vai mostrar, ela começa mostrando os personagens e ela inclui um novo personagem na história, que é o Eustáquio. Eustáquio é um menino briguento, é um menino chato, é um menino que fazia bullying com todo mundo, é um menino que o tempo inteiro está reclamando no filme. Você vai ver que o tempo inteiro ele dá um jeitinho. O Eustáquio, ele é um de nós. Está lá o Eustáquio. E num determinado momento no filme, na Viagem do Peregrino da Alvorada, eu não vou te contar todo o filme, você vai assistir. Eles vão chegar num lugar onde eles vão ser tentados, as cobiças do coração deles vão ser tentados. E nesse momento de tentação, o Eustáquio acha um grande tesouro. E ali é o tesouro de um dragão. E aí ele começa a pegar aquele tesouro e a ganância e tudo aquilo vai saindo. E ele de repente pega um bracelete, coloca nele, ele vai acumulando. E aí o filme vai mudando, os efeitos especiais. E aí corta para a praia, eles procurando o Eustáquio, ninguém acha o Eustáquio. E eles vão embora pensando que o Eustáquio tinha morrido, porque acharam só o sapato dele torrado lá, queimado. E de repente vem aquele dragão enorme, voando. E os caras tentam matar o dragão, não conseguem. O Eustáquio pega um deles, leva num determinado lugar, onde ele escreveu na areia: eu sou o Eustáquio. E aí o restante do filme, esse menino é transformado em dragão. A pele grossa. O livro é muito mais detalhado. No livro fala que ele tentava arrancar aquela pele.
E ele até conseguia arrancar aquela pele. Mas logo que ele parava de arrancar, porque doía muito, aquela pele crescia de novo. Aquela pele crescia outra vez. Caminhando para o final do filme, eles estão chegando num lugar onde a luta se trava de uma forma muito mais forte. Eles estão num momento onde eles estão em densas trevas, e um dos detentores de uma das espadas, eu quero que você veja o filme mesmo, diz para eles assim: precisa que é muito mais rico, não pensem em nada, os seus maiores medos vão vir à realidade. E eles começam então uma guerra, travaram uma guerra contra um maior medo deles, contra o maior pecado deles. Cada um daquele navio tinha um tipo de pecado, tinha um tipo de tentação, e foi provado diante do caminho. E eu sei que num determinado momento daquela guerra quase que invencível, uma das personagens olha e diz: Aslan, me socorro. Irmãos, a primeira vez que eu vi isso, eu chorei igual uma criança no cinema. Era 3D, ainda acho que a Juliana lembra disso. De repente desce uma gaivota no meio das densas trevas, um facho de luz, e uma gaivota desce. E há o sorriso nos lábios daquela menina, no meio da luta. Aslan está olhando por nós. Logo em seguida, a próxima cena do filme é o Eustáquio com Aslan. O menino que se virou dragão pelo seu pecado, pela sua cobiça. E ele está olhando para o leão. E o leão começa a raspar as unhas na areia. E à medida que ele raspa, vai sendo rasgado aquela casca. E ele volta à sua forma original. E a diálogo final, já perto do final, há um diálogo que eles estão indo para encontrar com Aslan, já depois de tudo ter acontecido. E aí o príncipe Cássio pergunta para ele: Eustáquio, como foi quando Aslan te transformou novamente em gente? E ele fala: sabe, por mais que eu tentasse, eu não conseguiria sozinho. Mas aí ele veio na minha direção. Doeu um pouco, mas foi uma dor boa. Sabe, como aquelas dores quando a gente tira um espinho do pé que está inflamado. Ele reconheceu quem ele era. O Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, vai nos incluir na dança. O Espírito Santo de Deus vai rasgar a pele grossa para expor o coração. O Espírito Santo de Deus, e eu vou encerrar com essa citação de Ezequiel no capítulo 36, ele vai tirar todo o coração de pedra e colocar o coração de carne. E ele vai soprar e viver e habitar em cada um de nós. Nós nos relacionamos